Nos últimos dias, eu tenho sido esmagado por uma pergunta desafiadora. Para quem a igreja importa? Quem precisa da igreja? Quando eu me dei conta disso, quando eu ouvi essa pergunta, eu logo entrei na defensiva, porque eu cresci na igreja e eu tenho muitas histórias para falar, para contar sobre a igreja de Jesus. Mas a gente não está falando somente de uma pessoa, nós estamos falando de todo um contexto, de toda uma cidade, de estados e países. Quem precisa da igreja é uma pergunta inquietante, principalmente para mim, que tenho dedicado a minha vida junto com a minha família em servir a Deus, em servir ao Senhor. Nós temos investido do nosso tempo, nossos anos de vida para servir ao Senhor, e a gente se pergunta: será que as pessoas precisam do que eu faço através da igreja? Essa é uma pergunta que vai inquietar cada um de nós que já tem um compromisso com a igreja de Jesus, porque como nós investimos aqui nosso tempo, nossos recursos, a gente vai considerar que o que a gente faz é importante. Para nós isso importa muito, para nós é muito precioso, é muito valioso. A igreja é importante para a gente porque a gente já apostou tudo, a gente se compromete aqui, a gente vem para cá, mas existem pessoas que ainda estão conhecendo a igreja, não somente esta igreja, mas a igreja de Jesus. Há pessoas que ainda estão olhando, observando, de longe. Quem precisa do que está acontecendo aí? Quem precisa desse movimento? Porque se é para fazer o bem para as pessoas, nós temos muitas ONGs. Se é para cuidar da natureza, nós temos muitas organizações que fazem isso, que promovem o bem-estar da natureza, dos animais. Nós temos organizações que trabalham com causas específicas, cuidando de vulneráveis, cuidando de pautas importantes, que tratam, defendem a dignidade humana. Então, por que a igreja é importante? Quem precisa da igreja? Para responder essa pergunta, a gente precisa descobrir primeiro do que se trata a igreja. E aí em Mateus, capítulo 16, nós vemos aquele que fundou, aquele que criou, gerou a igreja, e somente essa pessoa é que pode nos dar uma resposta correta, acertada. Quem precisa da igreja? Vamos ler aqui Mateus capítulo 16, versículo 13 em diante. Diz assim: quando Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem as pessoas dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que é Elias, e outros ainda que é Jeremias ou um dos profetas. Então esse Jesus perguntou para eles: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus disse: que grande privilégio você teve, Simão, filho de João. Foi meu Pai no céu quem lhe revelou isso. Nenhum ser humano saberia por si só. Agora eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as forças da morte não a conquistarão. As forças da morte não a conquistarão. Jesus é quem fundou a igreja.
E se para você, talvez, essa pergunta, quem precisa da igreja, parece ofensiva, deixa eu dizer, Jesus não se preocupa com perguntas, Ele não se sente ofendido, porque Ele mesmo perguntou aos seus discípulos qual era o questionamento das pessoas a respeito dele. O que as pessoas estão dizendo por aí, o que elas estão questionando, sobre o que elas estão falando por aí. Jesus não tem problema quando a gente aparece com essas questões, pelo contrário, é somente quando a gente apresenta para Jesus perguntas sinceras, nós recebemos respostas que mudam a nossa vida. Quando a gente apresenta um coração que duvida, um coração que está fraco, um coração que precisa de uma resposta de verdade, é que nós conseguimos encontrar nele essa orientação. Jesus então caminha pensando com seus discípulos, olha, a minha igreja, a igreja que eu estou fundando, essa igreja que muitos podem achar que não precisam, eu estou baseando ela em uma verdade, eu estou baseando essa igreja em mim, porque quando ele pergunta o que as pessoas estão dizendo sobre mim, Pedro prontamente vai dizer, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. O Filho de Deus veio ao mundo, Deus se fez carne, veio ao mundo para fundar a igreja. Deus desceu dos céus, se tornou como um de nós, para que a igreja fosse inaugurada. E eu imagino que, se Deus precisou vir, se mesmo Ele tendo usado tantos homens e mulheres no passado, dessa vez Ele precisou vir, é porque Ele fez algo que ninguém poderia fazer. Jesus fez algo que nenhum outro ser humano, além dele, o Filho de Deus, poderia fazer. E então, tendo feito algo extraordinário, Ele deu à sua igreja o poder, a capacidade de continuar isso. A grande questão é que, se olharmos para a necessidade de Deus ter vindo até nós para inaugurar a igreja, isso pode nos parecer muito ofensivo, porque como que nós vamos admitir que precisamos de Deus para fazer algo para nós? Como que eu posso admitir, principalmente em nossa época, quando nós temos tanta tecnologia, quando nós temos o avanço da ciência, da filosofia, a inteligência artificial, nós temos tantas novidades no campo da medicina, como que nós precisamos que Deus faça algo? Como que só Deus pode resolver uma questão, e essa questão ser exclusividade da igreja? Não dá para a gente engolir isso fácil, não dá para a gente considerar, porque nós queremos ter respostas por nós mesmos, a gente quer viver e resolver os nossos problemas, independente daquilo que Deus pode fazer. Se fosse no tempo passado, tudo bem, naquela época em que as pessoas pensavam que o trovão era porque tinha um Deus irado no céu, naquela época que as pessoas pensavam que a gente precisava de certos rituais para que a terra desse fruto, na época da ignorância, mas agora, precisar de Deus, precisar da igreja, isso é um absurdo. Sim, é um absurdo. Deus precisou enviar o seu Filho para fazer algo que nenhum de nós poderíamos fazer, e inaugurar a igreja. E foi exatamente a morte de Jesus que permitiu que nós pudéssemos reconhecer a nossa maior fraqueza, a nossa maior necessidade. Nós não conseguimos lidar com a morte, não conseguimos. A morte é a nossa maior inimiga. Ainda que a tecnologia avance, ainda que a gente tenha
todos os recursos médicos, financeiros, há um limite para aquilo que o homem pode fazer. Há um limite para a nossa capacidade de lidar com a morte. Quando a gente vai num hospital, a gente vê o tamanho daquela estrutura. Por mais simples que seja um hospital, você vê aparelhos, você vê todos os equipamentos, todos os médicos, enfermeiros, equipes, porque a vida é muito frágil. E enquanto há um sinalzinho de vida, há a possibilidade de fazer algo, mas quando a vida se vai, a morte está presente. Foi por isso que Jesus veio. E é isso que ele disse: eu vou inaugurar a minha igreja, porque através dela a morte será derrotada. A morte não prevalecerá. E Jesus não está dizendo apenas de uma morte física, muito embora nós tenhamos os efeitos a cada dia do tempo que passa, das viroses, das enfermidades, das dores que nos acometem, do joelho que começa a falhar, da coluna que começa a doer, da força que você tinha antes para levantar uma coisa e depois você vê, não consigo mais. A morte está presente porque significa que nós estamos perdendo parte da vida, a vida está sendo drenada, sugada a cada dia. E sabe o que eu acho mais doloroso? Mais do que a morte física, é a nossa morte nos sentimentos. A morte do ser, pessoas sem um propósito na vida, pessoas desconectadas de um futuro, de uma esperança, e mais, a morte nos relacionamentos, famílias afetadas pelo poder da morte, indivíduos que se rebelaram contra seus pais, se rebelaram contra as suas esposas, seus esposos, mães que abandonam filhos. A morte causou todo tipo de problema na sociedade. E é por isso que a gente olha ao redor e vê tanto sofrimento, tanta dor. E foi somente Jesus, o único capaz de receber o golpe fatal da morte e vencê-la. Foi Jesus o único que pôde sofrer com o poder da morte, mas ao terceiro dia ressuscitar. E esse mesmo Jesus disse: eu vou fundar a minha igreja, eu vou tratar com um povo que vai ter poder para paralisar, para enfrentar, para anular o poder da morte, e esse povo é a igreja. Quem precisa da igreja não sabe que precisa da igreja. Quem precisa da igreja, talvez não saiba que os problemas dos relacionamentos sejam porque a morte no coração já começou a trabalhar. Quem precisa da igreja, talvez não saiba que o problema no relacionamento seja porque a morte corrompeu a sua identidade. E o pior, quem precisa da igreja certamente não sabe que a morte começou a afetar a sua relação com o próprio Deus, com a própria fonte da vida, o autor da vida. Nós temos um desafio de ser igreja para quem acredita que não precisa da igreja. Nós temos o desafio de mostrar que existe um remédio e só a igreja pode fazer. Imagine, a previsão é de que o homem volte na lua ainda nessa década. Estão trabalhando para mandar de novo o homem para a lua. E a gente falando que precisa de Deus. Sim. Porque como disse Billy Graham, o que mudou a história não foi o homem ter pisado na lua, foi Deus, o Filho de Deus, ter pisado na terra. E Jesus, esse mesmo Jesus que veio, que curou,
esse mesmo Jesus que veio, que restaurou relacionamentos, esse mesmo Jesus que veio até nós e que transformou a vida de tantas pessoas, Ele fundou a sua igreja, Ele instituiu aqueles que creem, aqueles que acreditam no seu nome, com a mesma autoridade que Ele tem sobre a morte, para que a gente triunfe, para que a gente vença, para que a gente viva em vitória. A vitória sobre todos os efeitos da morte a partir de agora. Sabe, a igreja é tão especial, porque só ela faz o que Jesus pode fazer. Só a igreja faz o que Jesus pode fazer. Só a igreja pode cuidar dos corações, pode ministrar a vida, pode pregar o perdão, a transformação. Nosso desafio é ser luz nesse mundo que precisa de Jesus, que precisa do Jesus da igreja. Quem precisa da igreja? Olha, eu preciso da igreja, porque se eu não estiver conectado à igreja, a morte começa a afetar aqui. O poder da vida vai perdendo efeito, porque eu não estou conectado com o corpo de vida de Jesus, que é a igreja. Quem precisa da igreja? Cada um de nós, e muito mais as pessoas que estão lá fora, precisa da vitória que nós celebramos em Cristo Jesus, precisam receber essa palavra: ei, a vida, aqui e agora, a vida aqui e agora, a vida em Jesus. Nós estávamos antes mortos, mas em Cristo Jesus recebemos vida. Nós estávamos afastados de Deus, mas em Cristo Jesus nós recebemos vida. Nós precisamos desse Jesus, nós precisamos da igreja de Jesus. E nós, igreja, temos essa missão de ir adiante. Eu preciso falar com você, primeiro com você, igreja. O motivo de nós sermos rejeitados pelo mundo e muitas vezes sermos mal compreendidos está exatamente no fato das pessoas não entenderem que a morte está presente, não entenderem o quanto a morte já nos afeta aqui e agora. E a única forma de nós liberarmos vida é através da oração, através da intercessão, através dessa conexão com Deus, com esse Espírito de Deus que se move em nós e que, através da nossa oração, vai tocando e preparando vidas, vai tocando e preparando corações para se render a Jesus. É o Espírito de Deus que convence, é o Espírito de Deus que transforma. Nós precisamos brilhar, nós precisamos pregar, mas nós precisamos começar a orar. Nós temos um desafio para esse ano, para o dia 31 de dezembro. Uma pessoa, dia 31 de dezembro, fruto da nossa oração, fruto da vida que a gente está ministrando como igreja a partir daquilo que Jesus fez. É um chamado urgente, é um chamado para ontem, é um chamado para cada um de nós. Não existe um plano B, não existe outra alternativa. Nossa missão é uma missão de vida ou morte. As pessoas que precisam da igreja estão esperando por nós, ainda que não saibam, ainda que elas não consigam entender. Nós temos a vida que elas precisam. E eu tenho um desafio também para você, que ainda não faz parte da igreja de Jesus, que até agora não entendeu o motivo de haver tantas complicações, sabe? Não significa que a igreja é perfeita, mas significa que nós temos uma resposta para as dores do mundo. Nós encontramos em Jesus, nós encontramos na palavra de Deus resposta e solução, poder para mudar, poder para transformar realidades, poder, vida, para vencer a morte.
E nós sabemos que esse mesmo Espírito que está na igreja, hoje está falando no seu coração para que você também seja parte disso. Esse mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos, hoje quer também dar vida a você, porque não é pelo seu esforço que as coisas na sua casa vão se organizar, não é pelo seu esforço que você esse ano vai conseguir abandonar um estilo de vida que está matando você, não é por causa de alguma intervenção humana que vícios serão deixados para trás, que comportamentos serão abandonados, transformados. É o poder de Jesus, é a vida de Jesus, é aquilo que nós, como igreja, vivemos, é aquilo que Jesus tem para você hoje. Você pode render a sua vida a Jesus, e você pode fazer parte desse corpo de vida, desse corpo que celebra a vitória sobre a morte. Eu desafio você, hoje, a render sua vida a Jesus e reconhecer: eu preciso da igreja, eu preciso de Jesus, eu preciso de vida, eu preciso de vida. Queria que você orasse junto comigo hoje. Essa é uma palavra tão direta, tão simples. Ela não pode ser deturpada, ela não pode ser perdida no meio do caminho, porque é uma palavra que define a vida ou a morte, define o nosso destino. E eu convido você a orar e dedicar a sua vida a Deus, hoje dizendo assim: Deus, eu reconheço que eu preciso, eu reconheço que por mim mesmo, pelas minhas forças, jamais conseguirei alcançar a vida que eu desejo, a vida que me satisfaz, a verdadeira alegria. Tudo que eu preciso está em Ti. Você pode baixar sua cabeça e orar, e reconhecer, dizer: obrigado, Jesus, por ter derramado o seu sangue, obrigado por ter morrido em meu lugar, obrigado por ter se entregado até a morte, obrigado. Agradeça a Ele. Obrigado, Senhor Jesus, porque na sua morte nós recebemos vida, e na sua ressurreição nós temos a certeza de que há um propósito para viver. Na sua ressurreição nós cremos que há um poder que nos traz vida e que jamais nos deixará na sepultura. O Senhor mesmo nos levará de volta à vida, o Senhor mesmo nos ressuscitará no último dia. Nós cremos, e por isso nós confessamos: nós precisamos de Ti, nós precisamos da sua igreja, nós precisamos da sua vitória sobre o poder da morte. Pai, nós oramos pelas pessoas que estão nesse lugar, as pessoas que estão ouvindo, participando, celebrando com a gente. Há tantas áreas que a morte afetou, e a gente nem sabe, porque nós nascemos nesse mundo marcado pela morte, nascemos nesse mundo onde a morte está presente em todo lugar, e muitas das expressões dela, para nós, se tornaram normais. A gente não se sensibiliza, a gente já não mais sofre algumas questões, mas eu peço que o poder da vida que há em Cristo Jesus se manifeste em nós, de maneira poderosa. Eu peço que o poder da vida de Jesus venha a irradiar em nosso ser, talvez nessa noite curando alguns que precisam ser curados, talvez nessa noite transformando alguns corações, Senhor, para a sua glória. Nós oramos que o poder da vida se manifeste, trazendo alegria de viver para aqueles que perderam as esperanças, os sonhos, perderam, ó Deus, a perspectiva de um futuro. Renova, restaura, ó Senhor Jesus. Vem com o seu poder de vida e vivifica-nos, vivifica a sua igreja, dá-nos esse poder do alto, o poder de levantar, o poder de viver em alegria, em novidade de vida. Dá-nos esse poder da nova vida,
da vida em Cristo Jesus. Nós oramos para que esse poder venha irradiar de cada um discípulo de Jesus, a fim de alcançar esses lugares que foram marcados pela morte em nossa cidade, Senhor, lugares que estão em trevas, sob o domínio da morte, lares destruídos, vidas vazias, ó Deus, pessoas sem direção. Que a vida as alcance, que a vida da igreja, de cada irmão, cada irmã tão precioso aqui nesse lugar. Nós oramos por aquele que chegou aqui sem vida, Senhor, que hoje seja vivificado, que hoje receba a alegria com a vida poderosa de Jesus, seja transformado e passe a viver como igreja, como os salvos, como aqueles que são filhos do Senhor, assim como Jesus é. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Amém.